Hoje nós encerraremos a série, trabalhamos em série a nossa igreja, cada mês é um tema, e esse mês de junho foi a brevidade da vida. Os 4 domingos pela manhã e à noite estamos falando sobre esse tema. Eu queria chamar a tua atenção, você que não assistiu ou que você que não ouviu a palavra da manhã, a palavra do seminarista Lucas, ficou lá no YouTube, no canal do YouTube da nossa igreja. Você não pode deixar de assistir esta palavra da manhã. Vocês que não assistiram, tem gente que trabalha aqui pela manhã, vocês têm que assistir a palavra da manhã, porque a palavra da manhã trata de um tema filosófico, inclusive, um tema existencial. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que o justo morre? Se caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por que nós somos atingidos? Por que estamos perdendo alguns irmãos na igreja? Então não deixe de assistir, está lá no canal da nossa primeira IPI de Sorocaba. Queridos, para encerrar a nossa série, eu não poderia deixar de falar ou de fazer esse cruzamento de 2 temas, a brevidade e a eternidade. A brevidade, ela é notória e nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, né? Tantas pessoas queridas nos deixando com idades baixas. Mas quem dá a última palavra é Deus. E a última palavra que nós temos não é a brevidade, é a eternidade. E o texto que eu escolhi para esta noite está lá na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25. Diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje: como dizem as escrituras sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas, contudo, porém, todavia, a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Já ouviu aquela frase, ou já disse aquela frase, parece que foi ontem? Estava conversando com a minha esposa em casa, parece que foi ontem que eu estava numa praça, num velotrol de 3 rodas, com um suporte atrás, empurrando a minha filha, passeando numa praça. Mas ela está aqui, olha o tamanho que ela está quase me alcançando já. Parece que foi ontem. Até mesmo os adolescentes podem dizer isso. Não é só eu que tenho 50 anos. Parece que foi ontem que você era criança, tomava mamadeira, não é? Eu me lembro que quando eu vim aqui para a primeira IPI de Sorocaba, trabalhar na congregação do Jardim Ungarês, era o ano de 1999. E olha só, eu tinha 29 anos. E logo na sequência veio o pastor Gessé, no ano 2000, pastorear aqui. E eu fiz todo o restante do seminário, licenciatura e ordenação com ele. E ele tinha naquela época quase 50 anos. E agora estou aqui eu com 50 anos e o meu seminarista com 29 anos. Mas que barbaridade! Como o tempo passa! Gozado que de certa forma eu achava o pastor Gessé assim bem veterano, né? Não sei porquê, eu não me acho tão veterano. Escuta o que eu estou dizendo, Lucas. Esse filme aí, ele se repete. Queridos, parece que foi ontem. A vida passa, de certa maneira, lentamente.
mas parece paradoxal, ela passa também rapidamente quando nós olhamos para trás. O tempo voa. E a Bíblia sabiamente compara a nossa vida com uma erva, com a erva do campo. O versículo 24 diz: todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa brevidade, a brevidade da vida, para depois a gente contrastar com a eternidade. E essa comparação com a planta é muito perfeita, porque nós temos pelo menos 3 semelhanças com a erva do campo. A primeira é a fragilidade da planta. A planta é muito frágil. Se você estiver caminhando descuidadamente, você pisa e você amassa essa planta, você esmaga a planta, ela é muito frágil. Uma outra semelhança é a própria brevidade da erva. Ela dura o quê? Alguns dias. E a terceira semelhança é a beleza da planta. E a Bíblia diz que a grandeza o auge, os nossos dias áureos aqui na terra, são como a flor da erva. Assim como a erva atinge o seu apogeu quando a sua flor nasce, os seres humanos, ou seja, nós também temos o nosso apogeu. É certo que nós nascemos frágeis e nós vamos crescendo, e nós vamos nos firmando, nós vamos conquistando o nosso espaço, nós vamos sendo vistos, vamos nos tornando formosos, nós somos atraídos por alguém, atraímos alguém, casamos, trabalhamos, juntamos dinheiro e juntamos bens. É o que o texto diz: a grandeza nossa é como a flor da erva. A flor é o apogeu da planta, é a cereja do bolo. Todos nós temos o nosso apogeu. Eu costumo dizer que a nossa vida, tenho dito isso em algumas falas, que a nossa vida é como uma roda gigante. Quando nós nascemos, entramos, aliás, tem uma em Sorocaba aí, né? Quem sabe eu vou visitá-la. Nós entramos embaixo e a roda gira, nós subimos, e depois a roda gira, nós descemos. Somos dependentes no início, nos tornamos dependentes também no final. Essa é a nossa vida. Nós temos o nosso apogeu, temos os dias que nós passamos, e na verdade a maioria, graças a Deus, dos nossos dias nós passamos lá em cima, na parte de cima da roda gigante. E a nossa beleza, como diz o texto aqui, ou a nossa grandeza, pode ser comparada ela reflete, na verdade, a nossa beleza, o nosso entusiasmo, as nossas realizações. E queridos, Deus é tão bom que a flor da nossa vida dura a maior parte da nossa vida. Grande parte da nossa vida, quem sabe uns 50% ou mais da nossa existência, nós nos sentimos com energia, com força, com conhecimento. Nós estamos no mercado de trabalho, nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos vivos. Mas passa a manhã, parte da manhã, passa também a tarde e chegamos na noite, onde o sol se põe, e o texto prossegue dizendo, no versículo ainda 24, a erva seca e a flor cai. A idade chega, o corpo enfraquece, a voz enfraquece, a vida, a vista ou a nossa visão fica mais curta, a flor cai,
a beleza se esvai, ela escapa. Tudo, absolutamente tudo, vai escapando de nossas mãos. A verdade, queridos, que se nós olharmos a vida apenas e tão somente do ponto de vista terreno ou humano, a vida não faz sentido. Nós nascemos pequenos, frágeis e dependentes, e geralmente morremos também frágeis e dependentes. Por isso, meu querido amigo do peito, chegado, o apóstolo Paulo, o qual eu quero conversar muito lá no céu, se assim eu o reconhecer, ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa vida ou se a nossa esperança em Cristo só vale por esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. De fato, se olharmos somente para a brevidade da vida, ela não faz realmente nenhum sentido. Afinal, a gente luta demais, nós sofremos muito, e nós vamos conquistando para depois tudo escapar do nosso controle, das nossas mãos. Não tem uma lógica. Eu não sei se você já visitou, espero que você nunca precise e não tenha curiosidade também, de visitar o Instituto Médico Legal. Já ouviu falar do IML? Então, eu tenho 2 irmãos que trabalharam, um inclusive ainda trabalha. Mas ali é um lugar onde a vida parece não fazer absolutamente nenhum sentido. Ali a vida é absolutamente nada. Ali nós não passamos de um objeto, de um número, em plena decomposição, diga-se de passagem. Talvez todos nós devêssemos visitar um IML para ver o que é realmente a vida. Queridos, a brevidade da vida deveria ser para mim e para você um convite à humildade, né? Mas isso parece tão difícil de acontecer, que a gente vê na nossa sociedade pessoas tão arrogantes, orgulhosas, soberbas, pessoas que gostam mesmo da glória, das luzes, de esnobar, de mostrar, de pisar nas outras pessoas. Muitos homens políticos, empresários, gostam de se sentir poderosos, os maiorais, os inatingíveis. Mas não tem problema, querendo ou não, um dia eles aprenderão a ser humildes, a própria vida vai ensiná-los. Por isso o texto diz: todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Tudo passa, tudo acaba. Por isso, queridos, nós precisamos olhar a nossa vida terrena na perspectiva da eternidade, senão ela não fará nenhum sentido. O versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor dura para sempre. Nós somos passageiros, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você deve lembrar o texto do Evangelho que diz, que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse que até os céus, o cosmos, as estrelas, a lua, o sol, o planeta Terra, tão antigos, passarão, mas a sua palavra não passará. A vida pode ser passageira, mas a palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor se cumprirá. E qual é a palavra do Senhor, queridos?
São as promessas da palavra de Deus, que habitaremos novos céus e nova terra. É interessante, meus irmãos, que quando eu era criança, a vida era mais difícil. E eu me lembro que, quando eu era bem criança, eu ouvia muitas pregações sobre o céu. E é interessante também quando nós olhamos um pouquinho da história, quando nós olhamos para a história dos negros escravos norte-americanos, a música negro spiritual, ou o gospel americano, ele nasce também com esse olhar para a eternidade, diante da aflição, diante da escravidão, diante do sofrimento. Há um lindo país, há uma eternidade que eu não vou sofrer como eu sofro aqui. E esse era o contexto daqueles negros norte-americanos. O presente deles era o sofrimento, mas o futuro deles seria glorioso. E isso eles expressavam nas suas músicas. Não sei se você sabe, mas a música gospel negra americana, ela tem um tom geralmente mais baixo, né? Me ajude aí, vocês que são músicos, né? Um tom mais de melancolia, de sofrimento expresso na música. E por que eu estou falando isso, querido? Porque os tempos mudaram muito da minha fase de criança para hoje. E glória a Deus por isso. Mas o fato da vida ser tão boa hoje, tão melhor, apesar do tanto quanto reclamamos do nosso país. Estava conversando, visitando o nosso irmão Boni e a Juliette. Eles vão voltar, né, para o Haiti e depois vão tentar a vida num outro país, na América do Norte. E ele estava falando das dificuldades dele aqui, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que o nosso país era muito melhor que o Haiti. Nós reclamamos da nossa pátria, do nosso Brasil, mas aqui temos irmãos nos visitando, venezuelanos, sejam bem-vindos. E eles podem dizer para todos nós aqui a realidade da Venezuela. Então o fato é que a vida no nosso país, comparado a 40 anos atrás, ela melhorou muito. Nós estamos vivendo dias que parece que nós estamos esquecendo que a nossa pátria não é aqui. Porque às vezes nós vivemos uma vida tão boa e tão confortável, que nós nos acostumamos com ela e achamos que ela vai durar para sempre. E de tempos em tempos, parece que Deus permite que aconteça algo no mundo para desestabilizar o progresso humano, para que nós voltemos os nossos olhos para Ele e para a vida eterna. Queridos, esse tempo de pandemia mundial tem servido para nós enxergarmos o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a nossa vida é curta e passageira. Mas é um tempo também de olharmos para aquilo que é realmente eterno. A palavra de Deus é eterna. E o que significa isso? Significa que ela é verdadeira. Significa que ela vai se cumprir, que a eternidade prometida na palavra se tornará no tempo e no espaço uma realidade para nós. A palavra de Deus durar para sempre significa que todas as promessas futuras se cumprirão. Que a nossa vida tão breve aqui, na verdade, continuará através da ressurreição e cumprirá o intento original de Deus, o plano original de Deus, a saber, viveremos novamente no paraíso, viveremos num lindo país. O projeto inicial de Deus será restabelecido. Pedro, o apóstolo, escreveu:
dizendo: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Sim, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E não podemos jamais, queridos, nos acostumar com esta vida aqui. Esta vida aqui não é a nossa vida verdadeira. Hoje nós habitamos num céu poluído, sujo, onde até o espaço sideral já é um depósito de lixo. Gozado que o homem vai extraindo da terra e manda o lixo para o espaço. Essa terra aqui, qualquer momento ela vai fazer isso aqui, ó. Porque é tanta coisa, toneladas e toneladas de coisas que se tiram do fundo da terra, que uma hora essa terra vai se desintegrar. Nós habitamos numa terra exaurida, cansada, rachada, cheia de tsunamis, terremotos. Minha filha mais nova tem pavor de terremoto, tsunami. Ela vive me perguntando: pai, aqui no Brasil pode ter terremoto, tsunami? Ela já até sabe mais ou menos as áreas do mundo onde tem essas coisas. Como nos diz Romanos, toda a criação geme dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus, esperando a volta do Senhor para que tudo realmente seja diferente, como foi no início. E queridos, sejamos sinceros, por mais que a vida nossa esteja bem, graças a Deus, nós habitamos num mundo de injustiça, onde os lucros estão acima da vida das pessoas, da saúde dos povos, onde o rico opressor não fica na cadeia mesmo com tantas evidências, e o pobre coitado, que não tem dinheiro para comprar ninguém, ou pagar advogado, apodrece no sistema carcerário. Hoje nós vivemos numa sociedade onde, ao pegarmos um ovo de tartaruga marinha, nós seremos presos e não podemos pagar fiança, enquanto um assassino paga fiança e responde ao seu crime em liberdade. Que país é este? Onde está aquele jovem que tirou a vida da nossa querida adolescente aqui há uns 2 anos atrás? Pergunte se ele está preso. Mas aqueles pobres coitados que muitas vezes no desespero entram no mercado e roubam 1 litro de leite ou algum alimento escondido na roupa, estão mofando na cadeia. Que país é este? Nós habitamos num mundo de injustiças. Esta é a nossa realidade, especialmente no Brasil. Olhe para o Rio de Janeiro, com toda aquela milícia atuando lá no estado, aquele poder paralelo, fazendo negócios, ganhando dinheiro, vendendo prédios, apartamentos não regularizados, que inclusive caem, né? Olha o desmatamento da nossa Amazônia, a exploração de madeira, de minérios, a contaminação dos rios com mercúrio altamente tóxico. Ninguém resolve isso. Quantos profissionais de medicina trabalhando de maneira errada,
cometendo crimes, erros médicos, não são punidos e as famílias estão chorando. Queridos, é necessário que tudo isso passe. Basta. Não é possível essa terra viver eternamente assim. Ela mesmo não aguentaria. Maranata, vem, Senhor Jesus. Como dizem as Escrituras sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Agora, queridos, há um espaço entre a brevidade e a eternidade. Como você vai viver esse espaço? Ou como você está vivendo esse espaço entre a brevidade e a eternidade? Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para nós. Que palavra é essa que o Evangelho trouxe para nós? Exatamente essa dicotomia, nós somos passageiros, mas a palavra é eterna. E essa palavra de Deus, ela nos regenerou para uma viva esperança. Portanto, nós também somos eternos. Queridos, o Evangelho nos humilha e ao mesmo tempo nos exalta. Ele diz: todos pecaram, estamos perdidos, mas pela palavra de Deus nós fomos regenerados, nascemos de novo, ganhamos a vida eterna. Aleluia! Paulo diz em 1 Coríntios 15, nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Então devemos viver essa vida nas duas perspectivas, da brevidade e da eternidade, do agora e do eterno, do já e do ainda não. Nós precisamos viver essa vida com essas duas dimensões, do terreno e do celeste, da terra e do céu, do efêmero e do eterno. Essas duas dimensões precisam nos acompanhar, e são elas que trazem equilíbrio para a nossa vida. Porque se nós vivemos tão somente na dimensão do agora, do terreno, nós nos tornamos materialistas. E quando nós nos tornamos materialistas, vivendo como se toda a nossa existência fosse aqui, o nosso fim será muito frustrante, muito. E se vivemos também somente a dimensão do eterno e do celestial, nós não cumpriremos o mandato de Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo. Estaremos também não usufruindo das bênçãos, da riqueza ou da boa vida, que, se assim podemos dizer, que Deus nos oferece aqui. Viver a dimensão da brevidade da vida nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar de seres humanos, de criaturas passageiras. Não há lugar para orgulho, não há lugar para a glória, não temos lugar para a arrogância, para o pecado, nem para a injustiça. Não temos lugar para sermos senhores da nossa vida, nem do nosso destino. Mas se vivermos somente a dimensão terrena, seremos os seres humanos mais infelizes. Por quê? Porque tudo passa. Então nós precisamos viver, sim, também na dimensão da eternidade, para termos esperança e para termos também uma outra palavra importante hoje: serenidade, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo.
entre a brevidade e a eternidade. Esse é o teu lugar, esse é o meu lugar. Não somos tão grandes a ponto de vivermos aqui para sempre, não somos tão pequenos a ponto de sermos extintos para sempre. Somos pó e ao pó voltaremos, mas fomos regenerados pela palavra eterna, fomos vivificados no Espírito, então somos também eternos. O pecado vai nos matar, mas a graça irá nos ressuscitar. O pecado vai nos matar fisicamente, né? A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas a segunda morte, não. Nós venceremos. A morte física nos vencerá por um breve tempo, mas Cristo, diz a Bíblia, tem as chaves da morte e do inferno, e Ele lançará tanto a morte quanto o inferno para dentro do lago de fogo e enxofre. Então será a morte da morte, aleluia, a morte da morte. Querido, viva a sua vida nessa perspectiva. Queria partir para a conclusão. Brevidade e eternidade, morte, ressurreição, terra, céu, temporal, atemporal, fraqueza, força, pecado, cruz, lei e graça. Essa é a nossa realidade. E quem não tem essa realidade? E quem não crê como nós cremos? E quem não tem esta fé? Como fica? Qual é o sentido dessa vida tão passageira para as pessoas que não creem na eternidade? Nós cremos na eternidade. Nós cremos na ressurreição. Em nossa vida se cumprirá um salmo até messiânico, Salmo 16, que diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude da alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Este salmo se referia a Cristo, mas se refere também a todos nós que estamos em Cristo. Deus não deixará a nossa alma na escuridão, no mundo dos mortos, no Sheol. Ele nos trará de volta à vida. Então eu queria olhar nos teus olhos nesta noite e dizer: você está preparado para a eternidade? Deixa eu te dizer uma coisa: a vida que nós vivemos aqui é reflexo da eternidade. Isso é muito importante, preste bem atenção nisso. A vida que vivemos aqui é reflexo da eternidade. Se nunca pensamos no céu, talvez seja provável que não estejamos lá. Se nunca pensamos no céu, é porque nós amamos a terra, amamos o mundo e o que ele tem nos oferecido. Se nunca pensamos no céu, é porque o nosso coração está aqui.
se nós não estamos preocupados com o reino, se nós estamos correndo tão somente atrás das coisas que nos trazem conforto e prazer, é porque nós queremos ficar por aqui mesmo. Se investimos o nosso dinheiro apenas nas coisas que a traça e a ferrugem corroem, então o nosso coração está preso aqui. Não poderemos habitar a eternidade. Isso é muito sério, queridos. Eu particularmente, como pastor, eu me preocupo com isso, quando nós sabemos, vou dar apenas um exemplo aqui, de tantos outros que eu poderia dar, que grande parte das comunidades cristãs não são dizimistas, por exemplo. O coração está preso aqui, está agarrado em outro Deus chamado Mamon. Se o que sai da nossa boca não reflete a eternidade, é porque muito provavelmente nós não ansiamos estar lá. Se Maranata, que é uma palavra que quer dizer vem, Senhor Jesus, nunca sai das nossas bocas, é porque este mundo já roubou o nosso coração. Não somos cidadãos do céu, somos daqui mesmo. A vida está muito boa aqui, para eu clamar para que Jesus venha. Meu coração está aqui. Mas se ao contrário de tudo isso nós pudermos falar como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver terreno, esse viver na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, porque além de experimentarmos uma boa vida aqui, além de usufruirmos da natureza, do dinheiro que Deus nos dá, daquilo que nós nos alimentamos, das nossas amizades, de tudo que é bom na vida, nós experimentamos a paz de Cristo aqui na terra, e também viveremos no reino de Deus eternamente. Tanto o céu quanto o inferno são muito diferentes do mundo e da vida terrena. Uns acham que o céu é aqui porque a vida é tão boa, tão maravilhosa. E alguns que sofrem mais aqui acham que aqui já é um inferno. Nenhum, nem outro. Muito distantes do que é hoje a vida terrena. O que você pode dizer a respeito de você? Onde está o teu coração? Agarrado aqui nas coisas da terra? Ou o teu coração está lá, ansiando pela volta do Senhor Jesus Cristo? Apocalipse lá no final diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, porque a terra e os céus e o céu atuais haviam desaparecido. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, descendo de Deus, vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento. Eu ouvi um alto brado vindo do trono dizendo: atenção! A morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. E aleluia,
Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia. Tudo isso passou para sempre. E praticamente o último versículo da Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Você pode dizer o restante desse versículo? Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem. Que Deus nos abençoe, queridos. Nos prepare. Que Deus desarraigue o nosso coração dessa terra. Porque a nossa pátria não é aqui, queridos. Não é aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver na terra como cidadãos do céu. Amém.